hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Você já passou por momentos de provação, de aflição, de perseguição, um dia mau? Nós temos dias maus. Esses dias maus, eles provocam em nós tanta coisa ruim. E nós precisamos aprender nesses dias, perceber o mover de Deus na nossa vida. O que devemos fazer para perceber o mover de Deus nos dias maus? Quem não vai nos dar dica hoje é o Moisés, o grande Moisés da Bíblia. A palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 14, fala da saída daquele povo do Egito e a perseguição de Faraó no povo de Israel. Deus endureceu o coração do Faraó para que ele não compreendesse o que estava acontecendo e perseguisse, né? E eles foram atrás. Diz a palavra de Deus que ele fez isso permitindo que o Faraó perseguisse aquele povo. E o Faraó foi atrás, pegou os cavaleiros, os seus carros, os cavaleiros, e foi atrás. E chegou bem próximo deles. Que diz a palavra que quando os filhos de Israel levantaram os olhos e os egípcios vinham atrás deles, eles temeram muito. E eles começaram a falar assim para Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morrêssemos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir a eles do que morrermos no deserto. E aquele povo reclamava, e aquele povo murmurava, aquele povo estava numa situação porque eles viam que os egípcios vinham para trás para querer alcançá-los, para destruí-los. Então Moisés, em determinado momento, ele parou o povo, né, e respondeu para o povo: ei, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Povo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa, disse Moisés àquele povo. Pois é, e é em cima disso que a gente vai aprender a perceber o agir de Deus nos dias maus. Quando nós estamos passando por provas, por aflições, perseguições, a nossa tendência é murmurar. A nossa tendência é reclamar e achar que o nosso Deus se esqueceu de nós. É comum do ser humano fazer isso, acontecer dessa maneira. Nós temos que aprender aqui nesse texto com Moisés que nós devemos agir de uma maneira diferente. Moisés
foi dotado da sabedoria de Deus. E essa é a sabedoria de Deus. Qual foi a sabedoria de Deus para vencer aquele dia mau? Que foi que Moisés falou? Moisés disse: olha, nos dias maus não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo, queridos, nos dias maus. Pelo contrário, não devemos temer o mal e precisamos confiar em Deus. Foi isso que Moisés disse, e a palavra de Deus, no verso 13 do livro de Êxodo 14, são palavras de Moisés inspiradas por Deus, que diz, que nos ensina: não temais. Por que não temais? Porque a palavra nos garante que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Diga aleluia. 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E que Deus não nos deu o espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele diz: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se o amor, lança fora o medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, como diz a palavra. A palavra nos garante isso. Lá no livro de São João está dizendo. E a palavra também diz que Deus colocou em nós um espírito forte, um espírito resistente, um espírito que não teme. Não nos deu o espírito de covardia, não, mas deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Então nós não precisamos ter medo de nada, não precisamos ter medo do mal, e sim confiar em Deus. Então, para a gente perceber o mover de Deus, para a gente perceber Deus trabalhando a nosso favor nos dias maus, a primeira coisa que temos que fazer é não ter medo. E depois disso, no segundo momento, nós precisamos ficar quietos. Olha que Moisés disse para aquele povo: aquietai-vos. Quer dizer, fica quieto, para de reclamar, para de murmurar, para um momento. A palavra diz: aquietai-vos. Por que Moisés disse para eles pararem? Por que a palavra nos orienta hoje, nos momentos maus, de perseguição, de luta, nós ficarmos quietos? Porque quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, nós estamos impedindo, meu irmão, o agir de Deus. E a única maneira da gente não murmurar e não reclamar é ficar quietinho no nosso lugar, confiando no agir de Deus, confiando no Deus que nós cremos, que nós professamos, que nós declaramos amor e recebemos amor. Quando a gente murmura, essa murmuração, essa reclamação, ela revela no nosso coração a insatisfação com Deus, com o nosso Pai. A murmuração e a reclamação, ela revela a insatisfação e a falta de confiança na soberania de Deus, no poder de Deus. Eu tenho certeza que isso desagrada o coração do nosso Deus. Por isso, por que eu estou falando que desagrada? Porque a palavra de Deus também, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, ele diz que ele desagrada tanto a Deus que ele vai entregar nas mãos do exterminador. O que diz a palavra? Não murmureis, como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor, pelo exterminador. Então, desagrada o coração de Deus a murmuração, a reclamação. Então nós temos que, além de não ter medo, temos que ficar quietos,
Só dessa maneira a gente vai conseguir começar a perceber o mover de Deus. Se nós continuarmos murmurando, reclamando, nós vamos causar insatisfação para Deus, e ao invés do inimigo ser destruído por Deus, é nós que vamos acabar sendo destruídos debaixo das mãos do inimigo, pelo exterminador, pelo destruidor. Você está conseguindo me entender? Os dias maus estão aí, as provas estão aí, as provações estão aí, a tribulação está aí, as aflições, as tristezas, falta de dinheiro, fome, tudo. São dias maus, nós temos que não ter medo disso, ficarmos quietos, sem murmurar, sem reclamar. Por quê? Porque nós precisamos observar o mover de Deus. Olha, esse é o mistério da palavra. Não temais, aquietai-vos. E diz aqui, vede e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Vede o livramento do Senhor que Ele vos fará. O nosso Deus, esse Senhor, Ele sempre cumpre, queridos. O que promete é um Deus de promessa. O livramento vem a partir do momento em que nós nos sujeitamos à sua soberania, nos sujeitamos à sua obediência, à sua ordem. Então, o livramento é promessa de Deus, nós vimos lá. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, é uma promessa de Deus, lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lembra de ontem? Então nós precisamos observar o mover de Deus, mas para a gente conseguir observar, nós temos que não ter medo, não podemos temer os dias maus, precisamos enfrentar os dias maus, aquietando-se, sem murmuração, sem reclamação, orando, meditando na palavra, fazendo as ações com o padrão cristão, né? Porque é por aí que Deus ele vai nos medir e provar nossa fidelidade. Como é que nós nos comportamos como cristãos nos dias maus? Vamos fazer que nem o povo de Israel. Poxa, Moisés, por que tu tiraste de lá? Era melhor antes ficar por aqui. Eu não sei por que eu estou na igreja, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei por causa disso. Queridos, não é assim. Não é assim. Nós precisamos ficar quietos, não murmurar, não reclamar e sem medo no coração, aprender a observar o mover de Deus, ver o livramento que Ele vai fazer nos nossos dias maus. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel. E se você está se sujeitando à sua obediência, se você está se sujeitando à sua ordem, se você está se sujeitando ao seu amor, à sua soberania, se você está abrindo o seu coração e recebendo esse Deus como o Senhor da sua vida, então com certeza nos dias maus Ele vai te dar o livramento. Mas você, para ver o livramento, você precisa se aquietar, você precisa não ter medo. Você não recebeu o espírito de covardia, você recebeu o espírito de vitória, de poder, de amor, como diz lá em Coríntios. Não é verdade? Lá em 1 Timóteo. O espírito de equilíbrio. Então é desse jeito que nós vamos conseguir vencer os dias maus. Porque a gente vai observar o mover de Deus, a gente vai ver o que Ele vai fazer, porque estamos quietos e porque não estamos com medo. Diga aleluia se você entendeu. Esse é o mistério. E a palavra aqui diz o seguinte: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver.
E Moisés ainda prometeu que Deus não ia deixar nunca mais esses mesmos problemas, essas mesmas aflições, essas mesmas tribulações atravessar a vida daquele povo. Diga aleluia. Queridos, entenda, o Senhor nosso Deus, Ele pelejará por nós. É o Senhor nosso Deus quem lutará por nós. Então, não precisa ficar com medo nesses momentos de provações, nesses momentos de tribulação, nesses momentos de doença, nesses momentos de morte, momentos de luta, de guerra, de batalha. Não tenha medo. Você está com Deus, então você tem um espírito forte, de poder, de amor, de equilíbrio dentro de você. Se você se aquietar, não murmurar, não reclamar e obedecer, você vai conseguir ver o livramento que Deus vai te dar. Sempre encontramos em Deus o nosso refúgio. Sempre encontramos em Deus o nosso socorro. E eu quero dizer para você, isso não é só um papo de pastor. Nós encontramos refúgio e socorro em todos os momentos dos nossos dias e em toda a nossa vida. Deus nos dá isso. O que nós temos que fazer? O que cabe a nós fazer? Confiar em Deus. E o mais Ele fará. É isso. É dessa maneira que nós vamos conseguir perceber o agir de Deus nos dias em que mais vamos precisar, nos dias maus. Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe as nossas vidas de uma maneira extraordinária e sobrenatural, em nome de Jesus.